Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma amiga muito especial, num feriado, gravando esse vídeo. Então, queria primeiro agradecer a ela da disponibilidade, de disponibilidade nesse dia de hoje. Vamos falar sobre um assunto legal. Primeiramente, queria te lembrar, curte o vídeo aí, compartilhe. E se você ainda não assina o canal, faça isso. Estamos chegando a 1000 assinantes, muito legal. A Deise é uma amiga minha de longa data, parceiraça, já fizemos vídeo aqui, participou do meu livro, o Mercado de Cobrança e Recuperação de Crédito, e a gente está sempre junto aqui, e hoje eu convidei ela para a gente bater um papo sobre um assunto que é cobrança, para variar. Deise, primeiramente, obrigado aí da tua disponibilidade nesse dia, se apresenta aí para a galera mais uma vez, para quem não te conhece. Eu que agradeço esse convite. Imagina, para a gente não tem feriado, né? A gente tem, arregaça a manga e vai em frente, Aqui é entendeu? 24/7, né? Vamos embora, vamos embora. Bom, para quem ainda não sabe, Deise Blanco, eu trabalho já com cobrança há muito tempo, há bastante tempo. Eu e o Tambellini, a gente já se cruzou a estrada já milhares de vezes, né? Eu tenho uma empresa, nossa empresa que faz consultoria da área de cobrança e também a parte de treinamentos, que também é um carro-chefe ali, de ponta, e os treinamentos são específicos para a área de cobrança, na parte técnica, trabalhando aí nas operações de cobrança, mas eu também tenho uma parte totalmente concentrada para o comportamental, principalmente no desenvolvimento dos líderes, tem o coach, mentoria, então a gente tem uma rede bastante vasta de preparação de profissionais para atuação em diversas áreas, não só na cobrança, especificamente de cobrança, são os treinamentos para negociadores e o pessoal que vai ali na linha de frente. E a empresa ela atua também nessa parte de consultoria, quando a gente fala da nossa régua, de cobrança, e com tantas alterações e mudanças e coisas que vão acontecendo, é uma área extremamente dinâmica, Falha quem diz que na cobrança acontece a mesma coisa todo dia, a gente sabe que não. Eu acho que tem muitas coisas que são só se repetem porque a gente falha, que a gente acaba cometendo erros, por isso que elas parecem que são a mesma coisa, mas ela é muito dinâmica e precisa muito realmente de estudos, debruçar, e é o que a gente faz, Tambellini, muito bem. A gente arregaça as mangas e faz coisa diferente, E olha que legal, A Deise está falando aqui, ela começou a falar tudo que ela faz, aí eu comecei a ficar pensando aqui, falei assim, olha que legal, tudo que ela faz, eu faço também. Tudo bem que hoje eu sou funcionário da FAICO, mas eu tenho expandido meus horários, Tenho trabalhado muito, e eu faço um pouco de estudo, faço mentoria, faço treinamento, tenho o COB Class, que é o treinamento EAD, e nós estamos aqui conversando, ó, não tem competição, galera, tem espaço para todo mundo, E isso é um negócio que eu me lembro que quando eu estava na Brasil Telecom, e eu tinha uma área de cobrança e arrecadação, onde a gente tinha contratos com os bancos, para arrecadação, e aí eu lembro que eu comecei a montar um grupo entre as 3 empresas, Brasil Telecom, Telefônica e Telenorte na época, que hoje é a Oi e tudo, e a gente montou esse grupo para discutir, não era competição, Muitas vezes as dificuldades, vou chamar de os inimigos, não, acho que não é bem isso, mas as dificuldades são os mesmos. Eu lembro que em prevenção à fraude, quando eu trabalhei, aí sim você tinha o inimigo, que era o fraudador. Então, cara, por que você vai ficar... Eu lembro de uma frase do Álvaro Musa, saudoso Álvaro Musa, que ele falava sobre o birô positivo, E aí quando perguntaram para ele, mas Álvaro, como é que vai funcionar? Todo mundo tem a mesma informação? Todo mundo vai fazer a mesma coisa? Não, de maneira nenhuma. A informação é de um jeito. Agora, como é que você trata a informação? E quais são as decisões que você toma por aquelas informações vai ser diferente de um para outro, Então, eu acho que começando aqui, introduzindo,
é muito complicado essa coisa de falar, não, vou guardar só para mim, meu negócio, né? Ah, ele é meu competidor. Meu, não, a Deise é uma grande Nada. amiga, né? Então, É. é isso. E A aí, gente tem que substituir essa palavra, né? Porque quem olha pensa, pô, eles competem no mesmo mercado. Não, a gente atua no mesmo mercado e, assim, eu tenho muitas referências, inclusive você, são insumos, exato, né? A gente observa o outro e o exatamente. que está funcionando a gente copia. Esse negócio não tem E, nada a ver, não. Não é competição, é insumo. E hoje em dia nada se cria, tudo se copia, né? Então, e assim, é copiar o que tem de melhor. A vida é assim, né? A gente tem que ter isso mesmo. Eu costumo As dizer que pessoas têm que entender, né, Tambilini, que a gente também tem essa, pode até chamar de generosidade, a gente compartilha coisas claro, entre claro. nós. Estamos aqui Poxa, isso aqui está compartilhando. funcionando, olha que legal. A gente participa de congressos e faz palestras. Ali a gente também está falando. Ó. Senão você Exato, não pode ir numa palestra, você não vai nem falar como que a coisa funciona. Então, se exato. você guarda só para você, como é que você vai compartilhar isso num congresso, E, eventualmente num É encontro? Não isso dá, né? mesmo. E tem uma coisa muito forte que eu falo sempre, né? Se eu der uma receita aqui de um bolo de fubá, eu vou fazer e a Deise vai fazer. Vão sair 2 bolos de fubá com a mesma receita. Cada um tem a Uhum. sua especialidade, o seu jeito de fazer, o seu tempero, vamos chamar assim. Então, assim, é isso. A gente tem que compartilhar efetivamente o que a gente tem de conhecimento. E aí, vamos começar aqui, né, Deise? Deise, Claro. eu acabei de fazer um vídeo com a Nádia, foi um vídeo muito legal, falando um pouquinho da nova cobrança, né? Eu acho que a gente tem uma missão, né, que é tanto com o profissional de cobrança, quanto para o inadimplente, mudar um pouco aquilo que se entende por cobrança. Então, o inadimplente do lado dele, ele não quer receber ligação. E aí a gente tem aí cada vez mais a Anatel brigando, tem a história do 0304, que, segundo informações, não vai rolar não, tá? Mas tem aí, vamos ver. Mas está aí como uma ameaça, né? Então, assim, pô, porque a Anatel vira e fala assim: eu quero acabar com as ligações indesejáveis. Como se fosse fácil, como se fosse escolher, como é que é? Fazer feijão, escolher arroz, né? Como é que é? Escolher feijão, Escolher escolher o feijão, né? feijão. Tiro só as pecinhas ruins lá, os grãozinhos ruins. Não é assim, né? Então, eu impacto o mercado como um todo. Então, eu Uhum. acho que a gente tem uma missão de transformar a visão da cobrança, né? Que eu não existo para encher o saco do cliente, para incomodar o Uhum. cliente, né? Uhum. Que eu existo para apoiar o cliente, para dar uma direção de uma negociação, para Uhum. mostrar para ele como ele pode pagar, para trabalhar talvez um desconto. Como é que você está vendo toda essa necessidade? Porque a gente não vai conseguir sobreviver mais 5 anos, nenhum, de repente, com a filosofia que a gente tinha lá no início, lá atrás. Como é que você vê Uhum. isso? Com certeza. Assim, tem uma coisa que eu bato muito nos treinamentos já há bastante tempo. Primeiro que toda essa situação da Anatel ela surgiu por conta dos excessos. Então E para nós, né? ela veio de carona nas questões do SAC, do atendimento, tanto que já tem a regra para eles e agora vai estender 0302, para a né? cobrança. Isso. Isso. Então, o excesso fez isso. Aí a pergunta é antes, né? Por que tanto excesso? Tanto Porque, excesso seria redundante. Mas por que esse excesso? exato, Aonde está a falha no processo? Então, quando a gente olha para a operação, a gente olha para várias pontas. Então, a gente tem o time, né, que vai lá, vai tentar essa negociação, essa ou conversa, ou por mensagem, através dos canais digitais, mas eu também tenho um processo antes disso que tem que dar a regra do que vai acontecer na cobrança. Então, eu tenho que olhar tudo para ver as principais alterações que eu preciso fazer para um novo modelo. E eu acredito que, entrando ou não essa situação da Anatel, as coisas precisam ser modificadas, pelo precisa. amor de Deus. Exatamente. Senão isso vai virar sempre um transtorno para a cobrança, porque ninguém mais quer atender, independente da regra da Anatel.
Então, primeiro, a visão do teu time que faz a cobrança, seja canais digitais, Exato. seja por voz, aquele que é responsável por escrever as mensagens, traz mensagens realmente interessantes, modernas, com características que motivem, que busquem um interesse. A fala, igualmente, busca um interesse. Senão, não vai acontecer nada, a cobrança É, não anda. é, O consumidor também, como nós somos consumidores. Então, a Vamos. primeira regra do treinamento, esquece essa coisa de devedor. Pensa Exato, que ele é um consumidor, e como exatamente. consumidor, você precisa tratá-lo como você gostaria de ser tratado. Parece uma máxima do mercado, porque a gente sempre fala isso, mas é o único jeito que você tem de rever todo esse ponto que você está fazendo. É O isso que aí. não dá é para a gente repetir o que a gente vem fazendo e querer um resultado diferente, né? É, Como a gente também já cansa de dizer. é, Mas a regra é simples nesse sentido. Olhe como um consumidor. Busque mensagens que sejam atrativas para o digital. é, Saiba variar os canais. Também não adianta você se dizer multicanal, omnicanal. Você tem que ser para poder oferecer. exatamente. Então, tem muita gente oferecendo o que não tem. O que E não tem. trate de treinar o seu time para uma nova filosofia de cobrança. E você falou uma coisa, né, que é sendo digital ou humano, você tem que ter a mesma filosofia, né? Você sabe que eu trabalho na FAICO, a gente tem um software de comunicação, né? A gente tem ele sendo usado para cobrança, e agora eu estou atendendo um grande banco, né? E aí, o que que eu fiz? Eu tive que redesenhar os scripts, né, de comunicação. E eu assisto televisão, comecei a ver a propaganda do banco na televisão. Pô, achei uma propaganda legal, com uma frase de impacto, né, na propaganda. Eu falei, cara, vou pegar essa frase aqui e vou colocar na mensagem. Porque, não adianta eu fazer propaganda e eu não cumprir no dia a dia, né? Então, foi, cara, eu vou pegar isso aqui e vou colocar na mensagem, né? E aí eu acho que cada vez mais a gente tem que a tal da história da cobrança humanizada, né? Que eu falo que tudo vira moda, aí todo mundo fala que faz. Mas peraí, qual que é o propósito Uhum. desse negócio? Como é que eu faço isso efetivamente? Né? Eu acho que assim, eu preciso parar de ficar com aquele script. Ah, senhor, eu sou funcionário, blá, 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 estou entrando em contato por conta do débito que venceu em 10, lá, no valor de tal, tal, tal. Meu, o cara já sabe tudo isso. Pergunta para ele: oi, senhor, tudo bem? O senhor é cliente nosso, sou representante da empresa, liguei aqui para entender como é que está o seu relacionamento, senhor, como é que está, né? O senhor é cliente há 10 anos, sei lá. Meu, quando você pergunta isso para ele, talvez a primeira coisa que ele vai falar para você é o seguinte: putz, então, é que eu tô com um problema, puta, não paguei a prestação desse mês. Meu, aí você vai virar e vai falar, cara, puxa vida, então eu tô aqui para ajudar o senhor, o que que a gente pode fazer? Uhum. Meu, é diferente, é Aí sim é diferente. humanizado, né? Aí é Aí é humanizado. humanizado. É. Eu falo, Humanizado sempre foi humanizado. Só que exato, você agora tem que mudar totalmente a exato. forma de lidar com isso, né? Porque De assim, falar, né? o cara não está inadimplente porque ele quer. Eu sempre falo isso, esse é o meu mantra. O inadimplente não é o picareta, na sua grande maioria. Claro que sempre tem Uhum, picareta. Sempre uhum. tem. Mas, meu, não é possível que nós temos 70 milhões de picareta no Brasil. Não É, tem. É gente que está certamente. precisando de É, ajuda, né? é, Eu sempre costumo sim. falar, quem é que foi inadimplente aqui já? E eu sempre sou o primeiro que Uhum, levanta a mão, porque eu uhum. já passei por um momento difícil. E eu sabia que naquele momento eu não queria que ninguém me enchesse o saco, né? O brasileiro tem aquela, Espera que eu vou resolver, eu vou calma, né? resolver, É, exatamente. Dias melhores virão. O brasileiro tem é. esse mantra, né? Amanhã eu Mas resolvo esse negócio. você falou uma coisa muito certa, Tambelini, muito certa. Quando existe a concessão, né, a venda, você traz mensagens extremamente positivas. Positivas.
Você acha que na cobrança as mensagens precisam ser negativas? Pois Eu não estou é. entendendo, não é assim. E o Ele é cliente é o mesmo, né? positivo do começo ao fim, né, do processo dele dentro da O instituição. cliente é o mesmo, né? Eu É falo que a gente isso. em crédito estende o tapete vermelho, aí ele fica inadimplente, você recolhe o Reco- tapete vermelho e tá. Recolhe e ainda põe o pé na frente para ele cair, entendeu? Exatamente. É difícil mesmo, é muito útil quando você observa o pessoal da cobrança, olhando dentro do processo, você ver como que acontece no crédito, porque é um exemplo o que acontece no crédito para que a cobrança tenha, claro, são áreas distintas, buscam situações diferentes em alguns momentos, principalmente quando o atraso da dívida é muito alto, a gente sabe que nós estamos falando de um trecho, talvez o Sim, relacionamento não seja mais importante, tudo isso precisa ser avaliado, sem dúvida. mas mesmo assim, você precisa manter a característica da instituição que você representa. Exatamente. Então, você assim, exemplo, na cooperativa, o cooperado é dono da cooperativa, né? O Exatamente. devedor é dono, então ele deve para a instituição dele, do qual ele é dono, que ele tem a participação. Exatamente. Então, o exemplo que eu sempre dou nesse sentido é, puxa vida, ele no começo, quando ele ingressou na cooperativa, tinha um tratamento, e agora ele vai ter Agora ele outro. tem outro. Não E é aí, quando você possível fala que em isso... cooperativa, quando você fala em cooperativa, ainda tem uma briga, né? De, peraí, ele é meu cooperado, como é que eu vou cobrar ele? Como É, é que eu vou fazer? é. Né? E aí é um dilema, efetivamente. Sim, e veja como é importante. Eu sempre falo, você consome o produto que você está cobrando? É, A gente teve algumas escolas parecidas, mas eu lembro que a sim, gente recebia os cartões de crédito das empresas que a gente vinha vindo, né? exatamente. Para você justamente sentir como era a utilização daquele plástico, como era a dificuldade de pagar, do que era um rotativo quando entrou, um parcelado. A gente foi sentindo como consumidor, e aí você tem uma visão de cobrança diferente. Agora, se Exatamente. você não olha para a sua cobrança como uma extensão do negócio, né, do poder que a cobrança tem, que ela, pelo menos nesse sentido, ela já subiu bastante. Tem o valor, a cobrança tem o valor, só que a gente também tem que fazer a lição de casa e fazer a cobrança direito, porque Exato. senão a gente deixa de ter essa importância no processo. É Porque isso se você aí. fala de uma inadimplência de 5%, significa que 95% estão adimplentes. Exatamente. Então, parece que a cobrança não tem importância, mas o nosso universo de Muito. 5%, ele é o nosso 100. Se ele é o nosso 100, Exatamente. a gente tem que fazer o trabalho como Muito deve bom. ser feito, recuperando assim o máximo do valor, né? Só que É, a língua que a gente usa hoje na cobrança, ela tem que estar adequada para aquele público, para aquele consumidor. Então, saber, a gente usa algumas palavras como sondar, né, verificar, é. analisar. No Então, todos fundo, os verbos cabem, só que você, se não faz essa primeira parte, ou através do exatamente. collection, se a sua empresa é pequena, ainda não dá para ter um collection, você vai fazer isso meio na mão, mas Aí. começa a dividir. Poxa vida, vamos lá, Tambellini, ele já está com a gente aqui há 30 anos, é a Pois é, primeira, segunda, ou ele faz isso todo mês? isso Eu aí. tenho que saber quem é o Tambellini antes de ligar para ele. Tem Desculpa, um, Tambellini, eu estou vendo que você não está devendo na é, praça, mas eu estou te usando de exemplo. tem um Mas negócio que eu é uma. preciso olhar para É, isso, tem um né? negócio que é o indicadorzinho que muita empresa hoje tem como uma referência, que chama MDA. É o maior dia de atraso. Cara, qual que é o Aham. maior dia de atraso desse cliente? Cara, é 30 dias. Porra, cara, esse cara só atrasou 30 dias em todo esse tempo. Eu acho que tempo de relacionamento e MDA tinha que estar na tela do cobrador com... Meu, olha só, cara, você é meu cliente há Piscando, 30 né? anos. Meu, você Piscando. só atrasou até hoje 30 dias. O que aconteceu agora? Você está com alguma dificuldade? Cara do céu, é Na básico. verdade, a cobrança é o como eu posso te ajudar. Exatamente. E não é, olha, É, estou ligando aqui para te encher o saco para você pagar. Um dia eu ouvi isso de um exato. cara. Eu falei, não, porque o cara falou para mim, não, porque o negócio é o seguinte, tem que ligar mesmo, tem que mandar mensagem e tal. Meu, não, peraí, cara. Se o cara não tem dinheiro, se ele está limitado, a tua ajuda que vai desenrolar isso, né? É. Eu tenho um E vídeo que
que eu fiz, que eu falo de uma história que é, para mim, a história de maior sucesso, né? Eu não vou contar ele aqui de novo, não, vou deixar o link desse vídeo no comentário, na descrição desse vídeo, que é uma situação que a pessoa me ajudou a resolver meu problema. E era aquilo que eu precisava, eu sempre conto isso, era aquilo que eu precisava, mas eu não queria, eu achava que eu ia resolver sozinho, né? Então é isso, a verdade. cobrança é como é que eu posso te ajudar. Um analista, né? Você precisa de alguém que te apoie, um Exatamente. analista, não alguém que te Não é um cobre. cobrador, né? Exato, Não é exato. E o... para linkar com a sua pergunta, como que a minha ligação vai ser indesejada se cada vez que eu te ligo, eu te auxilio? Não vai ser auxílio. indesejada. Ela vai Exatamente. ser indesejada se eu te ligar 10 vezes e as 10 vezes eu nem te ofertar nada diferente, que acontece muito. Eu sempre falo, você pode usar todos os canais, dar os intervalos, mas para algum canal você consegue ofertar uma coisa diferente? Ou para o time que você esperou, você vem com uma proposta diferente, ou você liga durante o mês 5, 6 vezes, e todas as vezes você repete a mesma coisa. Claro que vai Exato. ser indesejado. É óbvio. Lógico que a Anatel vai ficar de olho. Claro. Claro que o 0304 vai ser goela abaixo. Agora, se isso mudar, pode ser que seja mais flexível, pode ser que o 0304 não entre, mas a gente também tem que aprender com essa lição. Eu sou bem pé no chão nesse sentido. A cobrança vai ser chacoalhada? Vai, mas graças a Deus, porque é uma luta você passar esses processos e ver que as coisas não se modificam. E as pessoas exigem, às vezes, você consultor como eu, você sabe, às vezes a gente vai apontando uma melhora de resultado, vai sinalizando alguns processos, umas melhorias, e às vezes o resultado não aparece. A demora para aparecer ou aparece, às vezes, num percentual menor. Mas aí eu falo, mas e o resto do processo? Fez toda a lição de casa conforme a gente fez a consultoria, fez o projeto? Não, porque aqui não deu. Aqui não deu, então aqui também não vai dar. Ele é um conjunto, né? Você sabe que uma dor que eu tinha como consultor era assim, ó, eu fui lá, fiz um projeto, diagnóstico, avaliei um monte de coisa e aí fiz aquele material bonito de quais são os passos, né? Aí eu ficava angustiado se o cara não fazia, quando eu tinha relacionamento com a empresa. E assim, quantas vezes acontecia isso? Hoje eu cheguei e falei, cara, é o seguinte, meu papel é até aqui, paciência. Aí é um problema dele. Mas quantas vezes a gente vive isso, o cara contrata um diagnóstico e aí você volta lá de repente, 3 anos na frente, você vê que nada daquilo foi implantado. Diferente é quando você volta e fala, caraca, o cara fez tudo aquilo que eu recomendei. Né? Que legal, o cara fez a lição de casa. Agora, Deise, eu queria te perguntar uma coisa, né? Que é o outro lado, né? Uma coisa é o cliente. Agora, essa percepção do cliente só vai mudar se eu mudar a forma que eu estou trabalhando com ele. Você dá muito treinamento para operador, né? E aí o operador, a gente ainda tem, é óbvio que tem um mix muito grande, né? Tem uma amiga minha que está com 51 anos e ela passando por um momento difícil e tal, e aí ela agora está começando num call center. Ela tinha sido minha pessoa de relatórios gerenciais, por exemplo, numa empresa, e agora ela está no momento, ela teve que dar um passinho para trás, o que não é um problema, né? É digno, né? E vale a pena começar. E agora ela está voltando para... E ela falou para mim, fiz a integração ontem, pô, só tem uma pessoa mais velha que eu, com 55 anos. Então, a gente tem um mix, efetivamente, de idades, mas a gente ainda tem atividade de cobrador, de operador de cobrança, agente de cobrança, seja lá como é que chama, muito daquele cara que é o primeiro emprego, né? E aí, é aquela história, e aí eu queria já dar um spoilerzinho aqui, eu vou fazer uma sequência de vídeos aqui, que vão ser lançados no canal, com operadores de cobrança, entrevistando operadores de cobrança, porque eu quero saber o que passa na cabeça dessa galera. Eu até já trabalhei muito com esse povo, né? Mas eu quero hoje fazer essa conexão. Então, aguarda aí que a gente vai ter uma sequência de vídeos com operadores de cobrança. Mas aí eu queria saber você, como é que você sente esse povo hoje? Esse povo acredita que isso aqui é um trabalho, uma profissão? Ou, puta, estou aqui de passagem para pagar minha faculdade ou para pagar minhas dívidas?
Como é que você vê esse Você- público hoje? Na verdade, você vai encontrar de tudo um pouco, né? Dificilmente a pessoa vai achar que ali é uma grande escala para ele, Exato. profissionalmente, no primeiro momento, a menos que seja, a exemplo dessa pessoa, que seja uma pessoa experiente. Com certeza ela vai fazer um belíssimo trabalho, não tenho Exatamente. dúvida, e vai se destacar e vai ser puxada para outra área, porque ela tem outras habilidades. E eu Então, quero ela vai lembrar, conseguir, né, e eu quero escalar. lembrar aqui, ó, eu e a Daisy somos profissionais de cobrança. A nossa vida é isso, isso aqui é a nossa profissão. Então, assim, meu, por que que eu não posso Chegamos aqui, acreditar? né? Por que que eu não posso acreditar que eu vou começar lá num operador de cobrança? Meu, eu posso ser um engenheiro, tem muito engenheiro, tem muito, sei lá, a gente tem milhares de referências, né? A Roseli, por exemplo, uma pessoa conhecidíssima no mercado, Roseli Garcia, ela é bióloga e É. está no mercado de crédito, O entendeu? duro é que a gente entra nesse mercado e não sai, né? Aí é que é dureza, Exatamente. né? E aí é que tá. Por que que a gente não sai? Ah, porque a É, gente não arruma nada? Não, porque a gente é. se apaixona, gente, Sim, verdade. né? Mas tem uma coisa assim que você pode até explorar na hora que você estiver junto com fazendo Os operadores. esse novo trabalho aí com os operadores, que eu insisto muito junto aos quem está fazendo as contratações nessa questão de como esse operador entra, qual é esse processo de integração. Porque se você faz ainda aquele processo de integração, olha, estamos aqui, a integração é assim, ó. Veja, aqui é o banheiro, aqui é a cozinha, ó, não pode comer na PA, não pode faltar, atrasos não serão tolerados, não pode isso, não pode isso. Você faz isso ou você fala, olha, somos uma empresa, temos X clientes, ou atuamos com determinado número, você está entrando para um universo maravilhoso, Seu papel é a de área de crédito recuperar cliente, pessoas. Seu papel é de qual é recuperar pessoas. e isso tudo antes de chegar na função. Chega na função, ainda você vai dizer assim: você sabe qual é a sua função? Você está entrando para quê? Ah, então eu vou Exatamente. cobrar. Tá bom, você vai cobrar, mas quando você cobre, quando você recupera valor, você faz o quê? Ah, não sei. Então, você faz a pessoa voltar para o mercado de crédito, que é a nossa grande Exatamente. função. A pessoa vai novamente consumir produtos, crédito, e aí o mercado melhora como um todo. O mercado melhorando, melhora para todos, porque melhora emprego, as empresas não vão Exatamente. falir. Então, quando você mostra para ele que a importância dele, quando ele vai lá cobrar É. aquela parcelinha de R$ 1.000, de R$ 500, não importa, dependendo da carteira, ele está fazendo isso. Então, ele não está só cobrando aquilo daquele valorzinho. Isso chama-se integração. Então, desculpa, já o processo de integração Já tem que começa, né? ser modificado, porque senão você não retém os talentos que você precisa. Claro, quem Exatamente. entra e precisa ali passar uma chuva e vai embora, ok também, Paciência, vai não ter. está errado. A gente Exato, precisa desse volume. exato, exato. Mas aqueles bons, os talentos, aqueles que vão seguir nesse processo, eles já vão enxergando aquela empresa de outra maneira, porque a integração foi assim. E depois, claro, uma baita base de treinamento, porque É, esquecem do treinamento. exatamente. Então, eles pegam lá O cara vai lá e um. fica de carrapato na outra PA, né? Quer dizer, Eu nem falo, mas nem discuto mais esses exato. carona, carrapato, Aprende porque o errado que o outro já faz há anos. eu acho que tem 20 anos que eu falo que isso não Exatamente. pode. Eu E eu lembro, você ainda já falou vejo muito. coisas assim. Já falei muitas vezes. Não pode, mas não pode por quê? Primeiro, aquela pessoa que está trazendo o resultado, que é o seu melhor negociador, poxa vida, deixa ele fazendo aquilo que ele faz de melhor, que é trazer Isso resultado. aí. Não é justo fazer com que ele se responsabilize por um treinamento. Exatamente. A menos que ele vá depois, não, agora ele está Eu se quero formando em outra fazer área, isso, exato. ele vai para a área de treinamento de RH da empresa, ok. Mas se não, não adianta. Aí não, eu vou pôr naquele outro que às vezes ele é muito espertão, assim, um cara pá, né, uma menina tal, mas às vezes está ali, ele vai falar mal, ele não vai passar o processo como deve ser feito. Não vem com ilusão, hein? Você está pensando que é moleza? Você vai, pronto, a É, pessoa já não entra. Pô, então, não é que eu estava esperando que fosse uma moleza, mas também não estava mas esperando não uma achava que ia pedrada. ser Não. esse negócio. Então,
Tá tudo errado no processo de contratação. E É, aí, quando você vai fazer um treinamento, por exemplo, eu tenho esse trabalho muito forte, eu tenho que rever todo esse processo. Então, eu volto lá no começo da integração. Você isso aí. sabe qual é a sua importância no processo? Você sabe por que que você cobra? Por que que existe área de cobrança? Porque é a função da área de cobrança. E começo desde lá, venho trazendo. Pronto, aí eu dou aquela puta massagem, né, no ego, aí o cara fala, porra, era isso. É isso. Então, agora vamos acertar a sua fala, porque do jeito que você está falando, a pessoa não vai se convencer. Você tem que. Aí eu venho vindo para o profissional. Mas eu tenho que buscar o trabalho lá atrás. Eu tenho que resgatar o cara lá de trás da integração. Olha que maluquice. E você sabe que você está falando isso, e aí eu estou aqui pensando, né? É igual a criar um filho. Porque, ou educar uma criança, você pensa o quê? Se a criança ela está dentro de um ambiente feliz, alegre, de amor, quem que vai ser essa pessoa? Vai ser uma pessoa alegre, amorosa, né? Se ela está dentro de um ambiente, dentro de um mundo ou de um pai, e aí isso não tem nada a ver com classe social, tá? Tem gente que tem dinheiro e trata muito mal, cria muito mal o filho. O filho acha que Sim. criar filho é dar presente, é dar dinheiro. A criança vai crescer com essa imagem. Deixa no tablet, né? Aquele Exatamente, deixa quadradinho. no tablet, exato. Então, assim, existem coisas que tudo é criação. Como é que eu vou criar o meu operador? Como é que eu vou aculturar ele, né? Isso tudo é Uhum. cultura. Então, assim, não adianta realmente. Eu acho que o inadimplente ele só vai perceber qual é o verdadeiro sentido da cobrança quando o operador e, consequentemente, a empresa que emprega esse operador, né, seja credor diretamente, ou um escritório, ou uma empresa de call center, faça esse operador se sentir diferente junto ao cliente, porque senão não vai mudar. Né? E eu acho Verdade. muito importante o nosso papel, né? Eu acho que a gente, como representante, já tem gente até me chamando de blogueiro. Eu falei, pô, caramba, eu vou chegar lá. Você não Mas, sai das redes, vai fazer o quê? olha, estou trabalhando 14 horas para manter essas redes. Tô precisando te copiar lá. Ah, mas eu acho que a gente tem um papel importante de levantar essa bandeira, falar que a cobrança tem que mudar. E isso não significa, né? Tem hora que eu falo, e até eu acho, falo assim, nossa senhora, será que a pessoa está percebendo que agora eu virei defensor do inadimplente? Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que se eu não falar diferente com esse cara, esse cara vai continuar fugindo da gente. E não é esse o objetivo. Né? Sim, sim, Querida, totalmente. muito bom para gente terminar aqui. É, que recado que você gostaria de deixar para esse mundo de cobrança, né, com base em tudo que a gente já falou, com algo mais? Olha, totalmente cuide das pessoas, né? A Muito bom. gente tem operadores que estão na luta, eles estão talvez nem sabendo dessas alterações, possíveis mudanças, ou se adequando ao tempo. Isso Não aí. deixem para a última hora, então cuide das pessoas. Treine o seu time. A gente, com a pandemia, esqueceu um pouco disso, né? Na pandemia teve muito treinamento que precisava aglutinar as pessoas. É, Agora, ao contrário, não, agora vamos correr atrás do dinheiro porque a gente gastou muito. Não, gente, vamos treinar. Tô puxando a sardinha para o meu lado. Claro que eu quero minha sardinhazinha ali fritando, gostosinho. Mas, mas gente, você é que faz o que você realmente acredita, né? precisa. E Não, você faz o não, que você acredita, né? Você não é só vendedora de precisa. treinamento, né? Você vai lá Sim. dar treinamento porque você acredita que esse negócio vai funcionar. Não, e vou atrás e fico ali na garantia mesmo. Continue me ligando, venha tirar dúvida, aparecer um caso diferente, me manda. É assim, tem que ser prático o treinamento. A pessoa tem que sentir que o treinamento vai fazer ela fazer uma mudança que vai melhorar o resultado dela. Então, não é qualquer treinamento, não é colocar a pessoa para fazer. Eu não estou falando de nenhum profissional, porque não conheço, mas não adianta ser aquele pá, aquela coisinha lá, meia dúzia de slides. Não, isso não é treinamento. Treinamento é você pegar a mão da criatura e falar, vem aqui comigo, é assim que se faz. Daqui para frente a gente tem que fazer diferente. Então, tem que ser um treinamento extremamente positivo, que traz um ânimo para o pessoal. O operador se sente prestigiado quando faz o treinamento e não, ai caramba, vou ter que fazer treinamento, aí em vez de eu estar produzindo, estou fazendo.
é o contrário. Então, tem que mudar tudo isso em volta. Então, tem que fazer um banho diferente para a gente trazer coisas diferentes para os próximos anos. A gente já teve esse sofrimento, a gente já teve essa paralisia, adaptações. Eu acho que já foi o momento que a gente respirou, ficou sem respirar, respirou de novo, boiou. Agora é a hora de aprender a colher, só que a gente só colhe quando a gente planta certo. Exatamente. E o meu medo é que o plantio não seja correto e depois venham reclamar da colheita. Não dá para plantar banana e querer colher maçã, né? Não, não. Então, é isso que eu diria, cuide das pessoas, né? Cuide Muito das bom. pessoas, porque as pessoas eles são os responsáveis por todo o resultado. Então, a gente não pode esquecer as pessoas, ainda que a gente esteja num momento extremamente tecnológico, mesmo para a tecnologia funcionar, as pessoas estão por trás dela, as pessoas precisam ser criativas, então, há momento de cuidar de todo o seu time, de todos os processos, de todas as áreas, tem gente envolvida, não é só operadores. Então, cuide também desse lado, sabe, do comportamental. Tem muita carência de algumas habilidades que são fundamentais. A gente fala muito de empatia, mas não sabe o que é empatia. Exato. A gente fala de empatia, acha que é só empatia com quem você vai cobrar. Não, empatia com seus pares, com seus colegas, quem faz a coisa acontecer. Exatamente. A inteligência emocional, porque sempre está todo mundo aflito, sob Sem pressão. dúvida. Enfim, a gente teria que ter uns 8 vídeos para eu falar tudo para você o que eu queria dizer para esse Exatamente. povo todo. Mas fica aqui o meu recado, cuide das pessoas, sobretudo. Ótimo. Eu vou te pedir, Deise, para você depois me encaminhar seus contatos. Vou deixar os contatos da Deise na descrição do vídeo. Você precisando de treinamento, a Deise é uma super especialista, faz isso com amor, né? Eu acho que o trabalho tem que ser algo que... Aliás, eu acho que tudo na vida que a gente faz, a gente tem que botar amor. Sem amor, o negócio não sai direito, né? Então, eu sempre falo, puta, cara, mesmo que você esteja passando uma chuva, né? Você é operador de cobrança, você vai querer ficar um ano lá. Meu, nesse um ano, faz o trabalho com a maior dedicação possível. Porque eu aprendi que tudo na minha vida hoje, sendo coisa boa ou ruim, valeu a pena para eu aprender. Então, acho que a gente tem que viver cada dia sabendo que é um dia especial. Porque eu costumo dizer que não tem o pote de ouro no final do arco-íris, né? Acho que a felicidade está no caminho e não no final. Tem até uma música que fala isso, muito legal. Deise, mais uma vez, queria te agradecer. Falar para você que está nos assistindo aí, curta o canal, assine, compartilhe, tem bastante conteúdo aqui toda semana, terças e quintas. Obrigado e mais uma vez, grande beijo aí, Deise, beijão para você, querida. Obrigada, gente. Obrigada, Tambeline, pelo convite. Estou aqui sempre disponível para todos vocês. Obrigado.